que dava. Como é que vocês conseguiram estourar assim tão rapidamente? Porque foi muito rápido, né? O estouro da banda, assim, como sucesso, né? A banda, depois conseguimos comprar os instrumentos, Isso. guitarra elétrica, amplificador, uma bateria razoável que a gente foi incrementando, porque não se tinha recursos. Os instrumentos em São Paulo e nas grandes cidades aqui não tinha na época ainda. E aí a gente começou a trabalhar, a ensaiar, a apresentar. Fizemos dois festivais de música aqui, 2 shows, em 2 anos seguidos. Um foi no antigo Cine Rio do Sul. Que hoje é a Igreja Universal do Reino de Deus. E o outro foi lá no Cine Dom Bosco, né? E depois a coisa era novidade, então era uma mania internacional, era chamada Beatlemania, né? E realmente as músicas que eles produziram, os Beatles, naquela época, eram músicas que acabaram se tornando verdadeiros standards, ao lado de outras grandes composições da música popular internacional. Então os Beatles talvez foram além, como conjunto de rock, do que era o que usualmente acontecia. Então o rock, digamos, ele estava muito num nicho de mercado e de atuação. E os Beatles parece que conseguiram sensibilizar outras áreas, né? E aí grandes compositores, grandes intérpretes da música internacional, como foi o caso do Frank Sinatra, por exemplo, gravou música dos Beatles, e outros tantos célebres do jazz tocaram as suas versões das músicas dos Beatles. Então o Beatles deixou uma herança musical interessante, importante, que continua sendo tocada até hoje. Até hoje. Foi de quase meio século de existência da banda. Os Garotos de Liverpool, né? Exatamente. Os Garotos de Liverpool. Falando mais popularmente, os Beatles conseguiram mudar as cores dos automóveis, que era mais preta, conseguiram mudar até a cor da cueca. Da cueca? Era tradicional, mudaram essas cores modernas que eles e por aí afora. E vocês se espelharam basicamente nas músicas, mas também eu estava olhando as fotografias. Sim. Vocês têm bastante fotos antigas aí, que eu acho um espetáculo. E vocês se vestiam muito parecido com os Beatles. Não, nós copiávamos a moda dos terninhos que eles usavam e tal. Exatamente. A bota de salto. Pois é, o caso da bota, vocês falavam antes do programa, o Albino Montebeller confeccionou botas para vocês com salto que não existia para comprar? Exatamente. Não existia. Foi tudo feito. Foi designer local, designer do Alto Vale, e ele produziu as botas. Feito com torno ainda, com torno, não era com prego. Com torno, exatamente. Aqui aí. Vocês estão já de bota, ó. Estão com bota de bota via Montebeller. Via Montebeller. Já podíamos criar aqui uma grife especial. Uma grife, é verdade. Botas via Montebeller. Via Montebeller. Agora, isso não chegava em Rio do Sul, nem essa bota chegava. Não chegava. Rio do Sul era uma cidade muito pequena, mas tinha assim, digamos, naquela época, tinha assim, um pessoal que, digamos assim, dava um passo à frente, estava querendo inovar, assim. Então tinha um grupo de pessoas, intelectualmente falando, musicalmente, assim, que estavam sentindo aquela efervescência artístico-musical e de costumes, de mudança de paradigma no mundo, e se incorporava aquilo, né? Era como se fosse uma revolução cultural, né? Vai aparecer os hippies, as comunidades lá nos Estados Unidos. Bom, o movimento hippie também começou nessa época, né? Exatamente, então é mais ou menos nessa época que começa, o que eu aludi hoje à tarde durante o papo lá com o pessoal do jornal, foi que esse é um momento, a Folha, né? A Folha. Esse momento é um momento que é hoje sociologicamente designado como contracultura, um conceito contracultura. Então o movimento contracultural ele teve um lado que eu diria bom, um lado artístico de reunir um monte de gente com boa cabeça a fim de fazer uma coisa nova, mudar paradigmas, e por outro, digamos, foi o berço de gestação do pensamento politicamente correto, que é ruim. O mundo estava cansado. Vou contar a história dessa botinha aí que me passou batido. Ela era confeccionada, não era com prego, nem costura, nada? Era como é que era? Muito curioso, porque ele usava uma tecnologia muito antiga, que meu pai, na época, foi feita com o torno.
Então não era, era introduzido palitos de madeira ali para fechar. Na sola? A sola. Ao invés do prego, ao invés da costura, era chamado contorno. E aí, com o usar da bota, de vez em quando eu senti que ela começava a dar uma rangida quando a gente andava. Fazia aquele, como é que fazia? Fazia meio que dava aquela... Como a cama faz, às vezes, quando faz aquele movimento. Exatamente. Aí é um jogo prazeroso, enquanto a bota criava um problema, porque o pessoal que estava no clube vendo o show ouvia aquele ranger de botas. Quando o conjunto parava de tocar, parecia o barulho lá. Eu tenho duas fotos aqui interessantes. Essa aqui você estão dando um grito de socorro, Nós help! nós demos um pulo. 1, 2, 3, todo mundo pula e o fotógrafo bate lá na BR-470. Logo que estava iniciando o asfalto, estava novo ainda. E aí nós demos esse pulo, o fotógrafo fotografou de baixo para cima. De baixo para cima. E aí nós fizemos um cartaz, nós no ar pulando. Era o truque possível no momento e com os recursos do momento. Com os recursos. E essa aqui é num estúdio? Onde é que é isso aqui em Rio do Sul? Isso aí traz... Não, isso aí é em Caçador. Caçador. Caçador, exatamente. Nós fomos fazer um show num baile de formatura em Caçador. E aí, essa história de Caçador, essa fotografia, vai me lembrar uma coisa incrível. Nós, para ir a Caçador, nós fretamos um táxi, que naquela época chamava-se carro de praça. E fomos para Caçador. E fomos a Caçador. Era final de ano, o tempo estava quente. Daí a foto. O tempo estava muito quente e carregado, e quando nós chegamos perto de Lebon Regis, caiu uma tremenda numa tormenta, e a estrada era de barro naquela época. E nós fomos empurrando, era um DKV novinho, do Maneca, os instrumentos em cima, no bagageiro, e alguma coisa lá eles iam dar para nós não transportar, que era bateria e tal, levamos as guitarras, uns amplificadores, botamos uma faixa de 5, aí fomos. Aí quando chegou o Lebon Regis, aí descemos do carro e vamos empurrar o carro. E fomos empurrando o carro até Caçador. Chegamos todos sujos de barro, porque era um lodo só. Aí fomos pro hotel, tomar banho e tal, e fomos depois apresentar o show. E no dia seguinte, o tempo, como não queria mais nada, nós preocupados, mas tínhamos que voltar. Isso já era na segunda-feira de manhã. Já era para voltar domingo, deixamos para segunda-feira e ainda tinha barro na estrada, né? Foi verdade? Não, foi domingo, foi domingo. Domingo. Aí quando nós chegamos em Lebon Regis, vimos o primeiro hotel, que já imaginou, Lebon Regis naquela época, o hotel... Era um hotel de 10 estrelas, entendeu? Para vocês, naquela oportunidade, era de 10 estrelas. Aí nós entramos lá e, daí, primeiro, antes de chegar, nós tratamos de tirar a faixa lá de cima para não dar bandeira. Porque Lebon Regis, naquela época, aquele pessoal de chapéu, parecia um faroeste. Arma na cinta. Arma na cinta. Bota. Aí logo que nós entramos lá no hotel... E vocês cabeludos? Exatamente. Cabeludos. Quando nós entramos no hotel, aí já chegou um pro Gadotti e perguntou assim, o senhor toca sanfona, senhor? Aí o Hernani não sabia o que dizer, olhava para mim. Se disser que sim, ele vai querer que toque. Se disser que não, ele pode se aborrecer, pô. E aí? Então, mas no final das contas, nós pernoitamos, no outro dia embarcamos no carro e chegamos em Rio do Sul. E essa foto aqui, da esquerda ali para a direita? Aqui está o Hernani Gadotti, esse que está aqui. Esse que está aqui? O Zé Nóbio, que hoje está lá em Salvador, está mais Salvador e Camboriú. O Gilberto Tessini, que lamentavelmente perdemos, faleceu. Já subiu. E eu estou lá no canto, com uma vasta cabeleira, que eu nem acredito que é minha. Agora, sinceramente, você que está em casa, eram os meninos bonitos. Não, eu depois que vi a foto, depois de algum tempo, eu digo, poxa, mas eu era lindo, eu não